Hoje como é que o mundo está hoje, né? O mundo hoje está indo de mal a pior e as pessoas que não querem nada com Jesus estão caminhando em passos largos. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriará. Hoje acabei de ver uma reportagem, né, falando aí sobre os nossos irmãos aí da Igreja Universal sendo deportado aí de Angola. É algo terrível, irmãos. Então, quando isso acontece diante que nós estamos vivendo, irmão, isso pode se agravar numa situação pior ainda. Isso tem muitas coisas por trás que não vem um caso, mas sim nós iremos estudar a palavra de Deus quando isso acontece, né? Mas eu estou trazendo aqui para você que é algo terrível, você deve se preparar desde já, porque é sinais da volta de Jesus, tudo aponta para a vinda de Jesus Cristo. Como é que pode né, um país fazer isto com uma igreja, com Jesus, porque este povo leva Jesus, leva a salvação, fala de um Jesus que cura, que salva, e agora essas pessoas foram transportadas, em outras palavras, a palavra mais popular, expulso. Que coisa! Como está o mundo que estamos vivendo, irmão? Numa situação aconteceu também com Jesus. Não foi da mesma proporção, mas também aconteceu com Jesus. Então Jesus, ele passava em todos os lugares, nas aldeias, para falar da grandeza do reino de Deus, para curar, para levar a verdade que liberta. E chegou um certo povoado, Jesus parou e passou para outra margem, num povoado muito conhecido na época, o lugar dos Gadarenos. E então, quando ele chegou lá nesse povoado, nesse vilarejo, veio ao encontro dele 2 homens, né, endemoniados. E aí a gente vê na palavra de Deus que estes demônios foram ao encontro de Jesus. E então, para resumir aqui, então aquele demônio pediu para Jesus, para que Jesus lançasse ele aos porcos. Naquela ocasião, ia passando uma grande manada de porcos. E o porqueiro ia conduzindo aqueles porcos. E então, naquele momento que os espíritos malignos pediu para Jesus lançar ele nos porcos, e Jesus lançou esses espíritos nos porcos. E então esses espíritos se apoderou desses porcos, os porcos ficaram perturbados e caíram todos no mar e todos morreram. E os porqueiros fugiram para sua cidade. Quando os porqueiros fugiram para a cidade dele, chegou lá, anunciou o que Jesus tinha feito com todos os porcos deles. Você sabe o que aconteceu? Se reuniu toda a cidade daquele vilarejo, daquele local, para se encontrar com Jesus. Será que se reuniu todo aquele povo, aquela cidade, para glorificar, para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, para dar glória a Deus, para receber Jesus com alegria na sua cidade, por ter curado e expulsado aqueles demônios daqueles homens? Será que eles foram para o encontro de Jesus para reconhecer a grandeza de Deus? Não. Quando aquela cidade toda se aproximaram de Jesus, sabe o que aquelas pessoas falaram para Jesus? Eles falaram que era para Jesus se retirar da terra deles, querendo dizer que Jesus não era bem-vindo lá, que eles não queriam nada com Jesus, ele não queria que Jesus pisasse nem sequer na terra deles. Esta foi a palavra daquele povo. Até que ponto, queridos, o ser humano chega? Eles pensaram na situação financeira.
Eles não pensaram na cura daqueles homens. Eles não pensaram. Eles pensaram mais na sua situação financeira, no dinheiro dos porcos. E é assim que acontece hoje. Eles não querem saber se é igreja ou não é. Eles estão preocupados com o dinheiro, com a posição política. Queridos, hoje o mundo está caminhando de mal a pior. E você sabe que isso acontece direto e foi algo terrível. Com Jesus não foi diferente, não. Eles não queriam Jesus ali, expulsaram Jesus, expulsaram o Salvador de lá, não quiseram. E Jesus, ele é educado, ele respeita. Você não quer que eu entre no seu coração e eu faça a mudança? Você tem certeza que você não quer? Não, não quero. Aí ele não força. Jesus, ele não entrou naquela cidade porque não permitiram. Assim também é Jesus comigo e você. Jesus, ele não entra no seu coração à força. Jesus, ele não leva você para o céu à força. Jesus não força você a seguir ele. A sua salvação tem que ser conquistada. Jesus, ele só entra no seu coração se você permitir. Se você não permitir, Jesus não entra no teu coração. E ele quer entrar no seu coração. Se você permitir, ele vai. Se você não permitir, ele não vai. Este povo aqui dessa cidade não permitiu Jesus entrar na sua cidade. Não queria. Que coisa! Será que você não está fazendo o mesmo? Toda vez que você se recusa em ouvir a palavra de Deus, você está fazendo igual essa classe de pessoas. Se você se recusa em orar, se recusa em obedecer, não recuse a Jesus. O bom para todos nós é que Jesus tem misericórdia. Sabe quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, sabe o que Jesus diz? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que diz. O capítulo e versículo que acabamos de ler na Bíblia se encontra em outras passagens da Bíblia, mas eu escolhi essa passagem no livro aqui de Mateus capítulo 8 e o versículo aqui 28 em diante fala dessa cidade que não quis Jesus lá. Então que Deus possa abençoar você que está ouvindo esse áudio. Quando alguém vir falar da palavra de Deus para você, ouça. Quando alguém pedir uma oração, ouça. Ou quando alguém se proporcionar em orar por você, aceite. Quando alguém for falar das boas novas, do Salvador, de Jesus Cristo que cura, que salva, pare um pouco. Não vire as costas para Jesus. Não devo virar as costas para Jesus. Porque o que a nação precisa hoje, o que eu preciso hoje, meus queridos, é da Bíblia. Num mundo tão cruel que estamos vivendo hoje, a nossa esperança, a nossa chance de libertação, de cura, de todo tipo de doenças, de esperança, está na Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé, a nossa bússola, porque ao você ler a Bíblia, ela tem um poder extraordinário que nenhum outro livro tem. A Bíblia te proporciona paz, tranquilidade, domínio próprio, mansidão, e aí vai um sem fim de coisas boas que quando você lê, ela traz isso para você. Até mesmo sem vontade. Leia a Bíblia até mesmo sem vontade, sem aptidão. Você já comeu sem apetite? Não é bom não, né? Às vezes você come porque você sabe que você precisa comer, porque se você não comer, você vai perecer. E você às vezes come sem apetite ou sem querer. Porque às vezes você está com fome, mas não tem apetite. Mas você sabe que você precisa se alimentar.
mesmo não tendo apetite, você come e você sobrevive. Assim também é na Bíblia. Quantas e quantas vezes eu não fiquei com muito apetite para ler a Bíblia? Quem sabe você também não tem uma aptidão muito grande para ler a Bíblia, mas mesmo assim temos que ler, porque ao ler ela muda alguma coisa na gente, ela traz uma perspectiva diferente para a gente. Automaticamente ela vai colocando essa bênção na nossa vida. É porque é Deus. Quando você quer falar com Deus, você faz o quê? Você ora. E quando Deus quer falar com você, o que você faz? Você lê a Bíblia, lá é a palavra de Deus. Então a Bíblia ela causa isso daí na nossa vida. Ela tem esse poder de transformar, de consolar. Amém? Deus seja louvado. Que você nunca vire as costas para o Mestre Jesus. Esse país de Angola, que fez isso daí com nossos irmãos da Igreja Universal, isso pode se agravar num algo mais terrível. Isso é sério. É muito sério. Nós já sabemos que é os sinais da volta de Jesus. Isso vai virar uma bola de neve. Quer ver? Escuta o que eu estou lhe falando. É algo terrível. Algo terrível. Isso não se faz. Isso não se faz. Aquele país, aquela nação pode pagar um preço muito alto. Né? É algo terrível, terrível demais. Mas que o nosso Deus possa estar no controle, né? Possa estar com os nossos irmãos aí de Angola, possa estar com os governantes, né? Guiando todos eles, iluminando a mente e o coração dessas pessoas, para que eles possam ver, entender e aceitar esse Jesus maravilhoso. Amém. Então está aqui essa explicação no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28 em diante. Você possa